Muito bem, estamos começando o nosso Orientes, hoje recheado de convidados, né? Que não se faz nada sozinho nessa vida. Muito bem-vinda, Débora. Olá, é um prazer novamente estar aqui, ainda mais com um assunto tão gostoso, pertinente e importante, né? Essa relação. Assunto tão Débora, né? Verdade também. Essa relação família e escola, que eu acho que tem que ser dita, esclarecida, os pais têm que ter noção qual é a responsabilidade de cada um, qual a responsabilidade da escola e esse vínculo que tem que acontecer. Ninguém consegue sozinho, né? Tem que ter escola e família unidos nessa empreitada aí da educação das nossas crianças. Escola e família unidos. Vamos ver, quero ver você falar. Maria Tereza, bem-vinda, querida. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Que bom estar aqui novamente. Padre, o senhor sabe que é prata da casa, o senhor aqui vai ser o conciliador aqui da situação, trazendo fé, trazendo alegria para nós. Certo, mas o padre é a primeira pessoa a acreditar nesta parceria que deve existir entre família e escola, visando uma formação integral dos nossos filhos. Portanto, responsabilidade de ambas as partes e, sobretudo, o testemunho dos valores da educação que uma criança deve notar, seja no ambiente da sua família, como também no ambiente da escola. Eu vou começar já fazendo uma afirmação, sabe, Débora? Porque eu creio que, a partir da minha própria experiência como filho, a gente não faz o que o pai manda, a gente faz o que o pai faz. O que o ambiente vive, a gente vai aprendendo por osmose e vai fazer. Aí, se ele fala alguma coisa que está dentro daquela correnteza, que está congruente, a gente segue. Se ele fala alguma coisa que é antagônico, você fala, você não faz isso. Não é? É bem por aí. Não é bem por aí. Os pais, em primeiro lugar, a família, ela não precisa ser o ambiente que vivencia, que é exemplo, que tem vida ali acontecendo, para o filho ter uma referência de existência antes de aprender palavras e teorias e fórmulas. Verdade, até como o padre colocou, os valores, quem aplica, quem ensina, quem transmite os valores, acaba sendo, tem que ser a família, pai, mãe, as pessoas que cuidam daquela criança, que esse é o primeiro ensinamento, né, a educação dos valores. Então isso cabe, normalmente é a família que tem que colocar, porque aí essa criança, quando ela vai para a escola, ela vai praticar os valores que ela adquiriu dentro do contexto familiar. Exemplo de valor. A educação, o respeito, o esperar, o compreender, o por favor e o obrigado, que isso não é função da escola. A criança tem que chegar na escola sabendo pedir por favor, obrigado, dá licença, isso. E às vezes não, muitas vezes, eu percebo que os pais acabam transferindo para a escola. Então, culpam a escola porque o filho não tem educação de base que é dada pela família. Então eu tenho assim, eu sempre dou uma sugestão, toda escola devia ter um manualzinho e entregar para a mãe, ó, o que é a nossa parte no contrato, o que é a minha parte e o que é a sua parte no contrato da educação. Aliás, outro dia eu vi também uma reportagem falando sobre isso, né, que no contrato devia estar tudo muito bem delimitado, inclusive essas questões de até onde eu levo o filho, até onde... Outro dia estavam falando disso no jornal e eu achei interessante porque, de fato, só existe a gente subentende que. Aí fica um lado achando que e o outro lado achando que. E não ninguém faz. faz. Isso mesmo, é o que acontece. E acaba não acontecendo porque, não, é da responsabilidade da escola. Não, isso quem tem que fazer é a família. E a criança está ali no meio e ela acaba não entendendo e não compreendendo esses valores. Bom, e aí? Né, essa educação, esse respeito, se não vem da escola e não vem da família, essa criança vai aprender na rua. E aí, será que é o valor que eu gostaria que meu filho tivesse? Esse que ele pegou na rua, de sei lá quem, vendo outras pessoas tendo exemplos errados? Como que fica isso, né? Ô Maria Tereza, o pessoal parece que terceirizando a educação. Está passando a responsabilidade para alguém que possa ter tempo para isso. Porque eu, pai, eu estou muito ocupado. E eu pago, né? Tem essa eu coisa pago. também. Eu talvez, ouvindo vocês e pensando o tema, e já vinha pensando no tema, talvez eu começasse falando algo assim, a minha preocupação com a família. As coisas estão muito difíceis para a família, né? As pressões sociais, econômicas sobre a família estão muito grandes.
Então, muitas vezes, acredito que até a família, ela, angustiada com o tema, ela acaba até atribuindo à escola, às vezes até porque ela não está sabendo o que fazer com ela mesma, sabe? É a mãe angustiada ou já carregando culpas porque ela logo desde que o filhinho estava piquitito, ela já tinha que ir trabalhar e tal, deixar na creche ou então deixar num berçário. Então, essa inquietação que a família carrega, né, e o homem tendo que ser responsável também por manter e tal, porque mesmo que muitos dos valores estejam mudando, né, ou muitas das funções do papel que cabe à mãe, cabe ao pai, estejam mudando, eu acho que hoje tem uma coisa muito bonita, que é o pai está se tornando mais presente também, né? Então, eu queria começar assim, me identificando com a angústia da família, né, assim, assim, já quase que defendendo-a, né, porque eu acredito que às vezes, mesmo que venha num contrato, o que cabe à escola, o que cabe à família, tudo começa na primeira relação, né, com a mãe, já desde o primeiro momento em que a criancinha é alimentada e que ela vai descobrindo, né, os sentidos e vai se relacionando ali naquele... Já estão valores acontecendo. Ó, Maria Tereza, né? Aconteceu uma coisa muito interessante na minha vida, que meu pai foi aquela pessoa que passou fome, veio do Nordeste, então ele acordava cedo, ele trabalhava, ele dormia pouco, ele chegava tarde, ele já chegava com um pão, ele acordava cedo, já fazia feira, eu acordava, o carro já estava lavado, meu pai era um super ativo por causa da preocupação da subsistência. E a minha mãe, criada em colégio interno, né? Ele fala pouco, de rezar. A vida inteira, a minha referência era meu pai. Meu pai faleceu 1 ano e pouco depois, faleceu minha mãe. Foi muito rápido. Só quando a minha mãe faleceu é que eu fui perceber dentro de mim a presença da minha mãe. Uma presença interessante, eu não sei falar muito dela, mas eu a percebo assim, presente, atenta. Sabe, estou aqui. Sabe alguém que marcou por ser presente, por não se ausentar, por não se omitir, por não faltar com a responsabilidade. Interessante, eu tenho essa experiência. Ela foi silenciosa e o meu pai foi a agitação. Mas interessante, não é questão de falar ou de fazer ou de elaborar, ela ser, né? Ela sendo, então, em todas essas loucuras que hoje as famílias vivem, né? Se a mãe for mãe, o filho vai ser tocado. É interessante, né? Não, muito bonito. Muito bonita essa imagem que se traz do ser. Quer dizer, você falou de presente. Então era como que um presente também, né? Como um presente de Deus, um presente da vida. E o seu pai era o que fazia. Então o molequinho foi prestando atenção no pai. Mas o molequinho já estava formado. Talvez até o seu olhar atento ao seu pai já vinha do olhar atento que você tinha recebido da sua mãe. Eu sinto a minha mãe assim como se ela fosse uma base. Eu estou amparado. Porto seguro, né? E meu pai fazia, mas parece que aqui eu estou como se estivesse no colo. Eu posso me arriscar porque tem um colo aqui. Então, eu acho bonito isso, porque eu vejo que existe um emocional, vamos falar assim, né? Deixa eu entrar por aí, não sou psicólogo, mas deixa eu entrar por aí. Porque o colo do pai, o olhar da mãe, a palavra, o receber quando volta da escola, eu penso que aí talvez seja o mais precioso e que as pessoas se perdem tanto na fórmula. Posso? Pode? Falando... Não, assim, só para, né, para também fechar, acho que 2 imagens, né? Tenho, há alguns anos atrás, eu achei no Mosteiro de São Bento, aqui em Vinhedo, uma representação da Sagrada Família que me comoveu, mas muito, muito. E eu a tenho em casa e sempre, quando meu filho virou pai, aí eu dei para eles também de presente, porque assim, tem um São José com o manto, assim, então está em separado.
é uma representação que você junta. Então a Nossa Senhora está sentada, o Menino Jesus está aqui e o São José está aqui atrás, assim, com esse Como manto. essa poltrona aqui, assim. Isso, exatamente, sabe? E ela então sentadinha, e aí você pode inclusive deslocar, se você for representar o pai com a mãe, né? Às vezes o pai pode estar muito longe, então aquela mãe ela fica naquela função, talvez sem o suficiente amparo, né? E então essa imagem é muito importante, quer dizer, muitas vezes a mãe, independente se ela trabalha fora ou não, a presença desse pai, e muitas vezes ela não tem, né? E a outra coisa que eu ia dizer era a respeito da... Oh, céus. Fugiu. Fugiu, porque era dentro do que você estava falando. Mas, bom, virá daqui a pouquinho. Então, sigamos. Não, eu só queria fazer uma colocação que eu vejo assim, a postura da sua mãe nesse porto seguro que você sentia, hoje eu vejo as novas mães, elas não se colocam nessa postura. Até não porque não querem, é porque tem, vamos dizer assim, é a mulher que trabalha, é a que estuda, ela tem que ser esposa, ela tem vários papéis, né, que a sua mãe tinha o papel de mãe e esposa, né, e ela fazia muito bem, porque ela estava ali, esse sentimento que ficou para você é bem assim, o papel dela foi muito bem feito, né, ela deixou a marca registrada. E hoje eu vejo nas mães novas que são tantos papéis que elas não conseguem definir. E tem uma coisa por trás que eu vejo que é mais forte que isso, é o desejo de ser mãe. A gente já falou aqui algumas vezes essa questão do querer ter um filho e o desejar esse filho, né? Às vezes, muitas vezes as moças casam, vão naquela empreitada, as amigas casaram, todo mundo casou, eu também vou casar, aí todo mundo, elas têm aquela imagem, ter um filho é legal, é bacana, eu quero ter um filho como eu quero ter um aparelho de celular, uma televisão, alguma coisa, e aquele desejo de ser mãe não acontece. E aí tudo fica mais difícil. Como eu Quer dizer, um filho como um brinquedo, uma propriedade, um item que vai fazer parte, isso, mas não é o meu desejo. filho. Porque quando você deseja, por mais que você passe a noite toda acordada com aquele seu bebê chorando de dor de barriga, no dia seguinte você está ali amando, você está indo trabalhar, porque você está exercendo o ser mãe. E eu vejo que essas mulheres, e até eu falo, não falo só as mulheres, os pais também, mães e pais, né? Que não têm esse desejo, só queriam ter um filho, tudo é mais pesado. E aí nunca vai ter esse sentimento, essa fortaleza. Por mais que eu esteja quieta, eu jamais vou passar a impressão do meu filho que eu sou o porto seguro dele. E sim, eu sou, vamos dizer assim, o que estou transferindo, né? Tu te pego em casa, te deixo na escola, te trago da escola, sabe? Eu trabalhei em escola há muitos anos. Eu via mães chegando lindas, perfumadas, arrumadas, e o bebê chegando com a fralda colocada anteriormente na escola. Quer dizer, ela teve todo um tempo de manhã para se cuidar e não cuidou do bebê. Cadê o desejo? Né? Que exemplo que eu sou para esse meu filho, que hoje tem, sei lá, 6 meses, 1 ano. Então, eu acho que essa reflexão é importante que a gente faça. Exato. Eu gostaria de salientar que, do ponto de vista também religioso, a família, como célula da sociedade, recebe a bênção de Deus. Porque uma das ordens que Deus deu a Adão e Eva, primeira página da Bíblia, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Cada um de nós nasce dentro de uma família. Portanto, a primeira responsabilidade em tudo, seja na educação cultural, até na formação religiosa, é a família. A parceria do qual nós gostaríamos de conversar entre família e escola vale também, por exemplo, até para a catequese. Até que ponto um pai ou uma mãe transmite os valores religiosos para o filho ou se prefere entregar esta responsabilidade para aquele catequista, ou aquela freira ou aquele padre. Aí nasce uma pergunta muito profunda. Até que ponto aquele homem e aquela mulher que formam uma família se sentem instrumento nas mãos de Deus para a procriação de filhos completos? É muito fácil, meus amigos, descarregar a responsabilidade. Quantos pais, por exemplo,
entregam os seus filhos aos cuidados de colégios, sobretudo religiosos, mantido por religiosas, porque é a seriedade, porque além da cultura se aprende também outras coisas, né, da vida religiosa, e eles não mexem um dedo. Pensam que depositando o cheque na conta daquela entidade já está resolvendo o problema, quando não é bem assim. A educação requer um acompanhamento, requer um testemunho de vida, requer também uma renúncia de tantos projetos pessoais investidos na formação dos filhos, requer também, como a senhora assinou muito bem, os cuidados até básicos, elementares. Talvez aquela mãe se apresenta com bastante cosméticos na cara, mas não trocou a fralda do seu bebê. São as coisas. Quantos pais fiscalizam os seus filhos a respeito dos deveres? Quantos pais são enganados tantas vezes pelos filhos e nem estão por aí? Quantos pais pensam que o filho esteja indo na escola e, na verdade, o filho mata a aula? Ou não estuda? Ou engana? É que a responsabilidade não é só uma parceria. A prioridade será sempre a família, porque a pessoa nasce dentro de uma família e deve crescer à luz dos valores que os pais não somente sabem transmitir com a palavra, mas vivem com o testemunho da sua vida. Muito bem. Padre Guido, como sempre, já entra sacudida a goiabeira. Bom, a gente vai para o VT, o povo fala, a parceria, a educação, a família, a escola. Vamos lá? Eu acho que o papel da escola é complementar a educação de casa. Então a escola ela traz informações, ela forma a criança para um adulto cidadão, né? Mas o papel do lar também é muito importante. O papel da escola é muito importante, né? Só que ultimamente tem deixado muito a desejar, né? Porque o que é o básico, a educação, infelizmente as nossas crianças não estão tendo. Na minha opinião, a participação da escola na educação infantil é muito importante, porque é de lá que a gente tira a grande parte da nossa educação da nossa vida. Sim, em casa também, mas a escola tem uma grande parte. E ultimamente está deixando muito a desejar mesmo. Bom, eu vou voltar no assunto para dizer assim, o pai para o filho, ou a mãe para o filho, ela traz muito mais confiabilidade do que o mestre. O filho, pelo menos a expectativa dele, a referência dele, é a sua mãe, é o seu pai. Eu tive mestres maravilhosos, eu tive gente que marcou minha vida, eu tive um catequista que marcou minha vida, o Cezinha, eu tive um chefe de escoteiro que foi maravilhoso na paróquia, o João Horácio, né? Eu tenho, assim, uma honra de ter participado daquela história paroquial. Eu tive uma professora de literatura maravilhosa, Dona Salete. Eu tinha a primeira, a Dona Estela, olha só, eu lembro dos nomes. A primeira professora minha também marcou minha vida, mas não substitui meu pai e minha mãe. Então, a criança, eu penso que as antenas dela, o radar dela, né, tá no papai. O que meu pai diz? Tá na espera do sorriso da mãe. Né? A professora é importante, mas ela é professora, ela não é a mãe. A mãe é a mãe. Eu penso que a gente não pode delegar, a gente não pode diminuir a família, nem muito menos os pais. E para mim, sintetiza no amor. Agora eu lembrei daquilo, quando você disse assim, eu não sou psicólogo, mas eu vou dizer algo. Veja, uma das coisas importantes hoje é poder também ajudar a família a entender que, embora nós vejamos todos os aspectos negativos, estejamos até aqui falando deles, mas a família, tanto aquela mãe como aquele pai, precisam ser restituídos a esse lugar de formadores,
com tantas especialidades, inclusive as nossas, né? Porque é psicóloga, psicanalista, não sei o quê, não sei o quê. Aí porque eu tenho que ir no médico X, no médico Y, são eles que sabem. Hoje é uma sociedade com tantas especialidades que os pais quase que se sentem também impotentes e às vezes pouco suficientes, quando eles na verdade o são. Então eu diria que acredite que você pode pensar aquilo que você faz com seu filho, sabe? A despeito das suas dúvidas, né? Confie que você vai encontrar alternativas. Aquele faro de mãe, né? Aquele feeling, aquela percepção, só a mãe tem em relação ao seu filho. Só o pai tem em relação. De olhar e saber que alguma coisa está errada, só de olhar. Então nós temos que devolver essa confiança para eles. Olha, confie que você pode. Mesmo que você tenha ficado confusa, se perdido com os vários desejos que a sociedade de consumo também te coloca, e de repente você até está criando um filho como mais um elemento, mas olha, pode ser diferente, pode ser diferente. Eu acho que é restituir esse valor para os pais, sabe? Essa confiança neles. É um desafio, porque hoje, por exemplo, eu vejo na Europa uma criança de 3º ano, 8 anos de vida, já deve ter o computador, por exemplo, o que deixa impreparados os pais. As gerações de 20 anos atrás levantam as mãos, aí perdem o controle deste novo meio de comunicação. Isso é muito bem lembrado. Quando deveria exatamente abrir os olhos na formação desta nova técnica, por exemplo. E a criança usa e tantas vezes também abusa. E determinados valores que deveriam ser aprendidos dentro de casa, a criança aprende por um caminho paralelo. Este é um grande desafio nos dias de hoje, né? Portanto, a responsabilidade dos pais é dobrada nesse aspecto, porque devem sentir-se cada vez mais responsáveis no acompanhamento. Um fenômeno, por exemplo, social da Europa é que está começando também aqui no Brasil uma redução quase que drástica do número de filhos. A família numerosa praticamente no Nordeste ainda existe, no Sul já está diminuindo. Na Europa, ai daquele casal que tem o 2º filho. Se parte já com objetivos diferentes, certo? E aí, por quê? Porque dizem porque o custo de vida é altíssimo, é verdade. Mas até que ponto, porém, eu como pai acompanho meu filho? É esse o desafio do programa de hoje, trazendo para você esse grande desafio da família e da escola para que a nossa geração não se perca, a nova geração tenha também orientação. A gente vai para o intervalo, a gente volta já já.